Gente, uma das coisas que as pessoas me perguntam muito é como é que os rituais funcionam na tua vida? Como é que eles interferem e como é que tu vai obter o resultado? Bom, nem sempre a gente sabe, porque aguarda aí que eu já volto. Bom, gente, nem sempre a gente sabe. Eu posso citar dois exemplos aqui. Um ritual de baixa, tá? Como é que aconteceu, e o outro um ritual de alta que vai estar entrando um vídeo, não sei se essa semana ou na próxima, vai estar entrando um vídeo com mais de uma hora, com uma hora, tem 58 minutos, se não me engano, contando uma história de como é que se resolveu um problema com um único ritual, e esse foi resolvido assim, ó, da noite para o dia. Em um dia, feito o ritual, no outro dia o problema estava resolvido. Mas nem sempre funciona assim. Nem sempre funciona assim. Vai aparecer aqui do lado, e eu não sei se aqui na esquerda ou na direita, eu não sei nem o que é esquerda e o que é direita. Para falar nisso, vocês acompanham aqueles canais que fazem leituras, corporais? Aqueles canais são uma piada, vocês sabem, né? Porque se eu olhar para a esquerda ou olhei para a direita, como é que você sabe? Você sabe se a câmera que está filmando está invertendo a imagem ou não? Algumas câmeras invertem a imagem. Então, não tem como fazer isso. Linguagem corporal responde, mas os olhos não dá para saber. Não dá para saber para que lado a pessoa entortou a boca, por exemplo, porque não sabe se a câmera está sendo usada, que tipo de câmera está sendo usada, se ela inverte a imagem ou não. Existem câmeras que não invertem a imagem e as que invertem. Como uma pessoa não sabe qual é que está sendo usada, é uma bobagem tentar interpretar somente pelo rosto da pessoa. Mas não é disso que eu vim falar, só vim trazer essa informação aqui para detalhe. Como é que funciona? A melhor forma de eu explicar isso é contar o caso. Vai aparecer do lado que já apareceu um aqui, do piloto que não voava mais. Tá? Assistam esse vídeo para complementar isso que eu vou contar. Este vídeo do piloto que não voava mais, ele trouxe para o templo uma outra pessoa. Quando é que essa pessoa veio para o templo? Quando é que essa pessoa me procurou? Não esqueçam, nós estamos em 2025. Agora nós estamos em 2025. O problema se resolveu em 2024. Antes do problema estar todo resolvido, se conseguiu alguns avanços. Sim, se conseguiu alguns avanços. Mas não se conseguia o resultado que era o que se buscava. Esse resultado não se conseguia. Aí as pessoas perguntam, vejo muita gente dizendo na internet, é preciso ter fé. Cara, se é preciso ter fé, tu não precisa fazer trabalho. Acende vela e vai rezar. Acende vela e vai rezar. Se é só a fé que resolve, acende vela e vai rezar. Então eu vou contar para vocês entenderem como funciona, como é que o mundo espiritual age na tua vida. Não vi nenhum trabalho como esse na internet ainda, por isso resolvi fazer. Mas não esquece, meu chapa, tem que olhar, vai aparecer, vou botar de novo aqui, vou botar de novo. Não sei se desse lado ou desse lado, não sei se está gravando, se está virado ou não está virado. Depois eu vou fazer uma brincadeira com vocês, mas lá na outra rede, a respeito disso. Vou contar alguns casos lá e vocês vão ter que saber qual caso é mentira e qual caso é verdade. Vou dar umas dicas lá para aprender isso. Bom, o que acontece é que uma pessoa assistiu esse vídeo do piloto que não voava mais e que voltou a voar. Com o trabalho? Não, na verdade eu fiz um primeiro trabalho e
e ele fez um acordo com o Exu, que eu disse para ele não fazer, mas ele disse não. O senhor pode não acreditar, mas eu acredito na palavra do Exu. E aí ele conseguiu voltar a voar. A história toda está nesse card que apareceu aí. Uma pessoa que também tinha vontade de voar, voltar a voar, porque ele já voava, mas voava em aviões pequenos, e ele queria entrar numa grande companhia aérea ou queria um emprego fixo como piloto particular de uma empresa. Ele me procurou em 2019, quando estava começando a pandemia. Ele trabalhava em outro ramo, ele tinha um negócio próprio. Conversamos diversas vezes, visitei a empresa que ele tinha, fiz algumas coisas para a empresa. Dizia para ele: a tua empresa está no lugar errado, mas ele acreditou em algumas conversas de algumas pessoas que prometeram que as coisas mudariam lá onde ele estava, e não mudou. Eu tinha dito para ele: a loja âncora da onde tu está é que está morta, por isso que a tua empresa não vai funcionar. Não tem o que eu faça aqui que vá fazer com que as coisas andem. Mas como não era isso que ele estava preocupado, ele queria voltar a voar, então ele não se importava muito com o movimento. Foi baixando até que ele fechou. E então ele resolve vir ao templo para conversar com o Exu. Se vocês me perguntarem quantas vezes ele veio aqui, eu acho que foram duas. Uma que ele veio conversar com o Exu durante um dia que tinha um ritual aí, e o Exu fez um acordo com ele. O Exu disse que botaria ele de novo, colocaria ele a voar. Ele não estava voando nessa época. Ele fazia uns freelancers como piloto para algumas empresas, mas ele não era contratado pelas empresas, ele só fazia freelance. E o Exu disse que ia colocar ele a voar. E fez um acordo com ele. Então, ele acerta com o Exu, faz o acordo com o Exu, e eu acho que levou 1 mês e meio, mais ou menos. Ele foi contratado por uma empresa, uma empresa aqui do Rio Grande do Sul, inclusive, de um rico fazendeiro aqui, que tem fazendas em outros estados, para que ele trabalhasse como copiloto do lado de um piloto onde ninguém ficava. Ninguém ficava. E aí ele ficou 3 meses voando. Quando passou esses 3 meses, que era o período de teste dele, não que ele tivesse cometido algum erro, que ele não fosse capaz, ou não fosse um profissional, um bom profissional, mas como eu disse, ninguém ficava com esse comandante. O comandante colocava uma pessoa e ficava 3 meses lá, e ele tirava e botava um outro. Já era assim já há muito tempo. Então ele é dispensado. E aí ele me ligou e disse: olha, fui dispensado lá, coisa e tal, mas eu quero ir aí cumprir o acordo que eu combinei com o Exu. Deixa eu levantar essa minha cadeira aqui. E eu disse para ele: mas cumprir que acordo, ô abençoado, se tu não está empregado, se tu não está voando? Diz ele: não. O Exu não disse para mim que ele ia me colocar no emprego fixo. Ele disse que ele ia me colocar a voar. E ele cumpriu a parte dele. Eu voei. Eu estava voando. Se por algum motivo eu não fiquei, eu acho que eu não tive culpa, mas quem sabe. Mas a minha obrigação é cumprir com o Exu aquilo que eu combinei. Então, foi marcado para que ele fizesse aquilo que ele havia combinado com o Exu.
A espiritualidade é uma coisa impensável, difícil de entender. Então ele vem e faz o que tem que fazer. E o Exu, a primeira coisa que disse para ele foi o seguinte: o senhor não está voando. O contrato foi rescindido. Por que o senhor está aqui? E aí ele disse para o Exu, disse, não, porque o que eu combinei, eu vou cumprir. O Exu disse, certo, então. Me lembro que na época eu havia comprado uma pulseira. O Exu tirou a pulseira do meu pulso. Não posso usar nada, eu não posso usar nada. Eu só uso meus anéis e olha assim, ó, de vez em quando o Exu vem, eu escondo os anéis. Ele tirou a pulseira e deu para ele. E disse, guarda. E depois disse para as pessoas, não avisem com quem é que está a pulseira. O meu vai ficar sabendo, em breve, com quem está essa pulseira. E ele fez aquilo que ele havia combinado com o Exu. Cara, aí eu não sei dizer se foram 2 meses ou se foram 3 meses, ele foi chamado por uma companhia aérea. E aí me ligou, disse, olha, fui chamado por uma companhia aérea para fazer uns testes aí. São 1.500 candidatos para uma vaga. Isso é 2024, foi no final de 2024. Em 2025 ele já estava empregado nessa companhia aérea. E aí eu fiquei muito feliz que tinha aparecido uma oportunidade, pelo menos, para ele tentar, né? E ele conta que quando ele voou para São Paulo para fazer as primeiras provas lá, fazer os testes admissionais dessa empresa aérea, quando ele embarcou no avião, que ele passou pela frente da cabine, ele botou a mão no bolso e ele estava com a pulseira. Claro que ele tinha levado de propósito. Ele botou a mão e agarrou na pulseira e disse, seu Exu, se é para mim voar, que seja nessa companhia. Que seja aqui. Se não for, tudo bem. Eu cumpri a minha parte. E não estou lhe cobrando nada. O senhor me deu a oportunidade de voar. E botou a pulseira no bolso. Moral da história, dos 1.500 candidatos, ele foi escolhido. Eu poderia colocar aqui as imagens dele já entrando na companhia aérea, né? Com o crachá da companhia aérea. Claro, óbvio que eu não vou expor a pessoa aqui, né? Entrando na companhia aérea, já recebendo, vão ser 6 meses de treinamento. E ele mandou um áudio que nem ele acreditava que aquilo estava acontecendo na vida dele, que era um sonho realizado. Depois ele veio com a esposa, até então eu não conhecia a esposa dele, ele veio com a esposa na minha casa, só para me trazer não era um presente para mim, era um presente para outras pessoas que eu iria receber aqui, e que eu disse para ele, ó, seria importante que tu estivesse aqui para conhecer essas pessoas, que são pessoas que poderão futuramente abrir portas para ti. E ele iria vir a esse ritual, mas como a empresa aérea chamou às pressas, disse, vem para começar já o treinamento, ele não pôde vir. Então, ele veio na minha casa e ficou 40 minutos aqui dentro, ele veio de longe, de uma cidade de longe, só para me trazer estas coisas que eu encomendei e que ele não quis nem me cobrar. Ele não quis nem me cobrar. E aí eu conheci a esposa dele também. E tá lá na companhia aérea. O que fica desta história? O que fica na lição? Que as coisas não se resolvem muitas vezes da noite para o dia. Não esqueçam, ele me procurou em 2019. Ele conseguiu a vaga que ele queria em
em 2024. É tempo. Mas ele conseguiu por causa da fé? Não. Ele conseguiu pela insistência. Ele conseguiu porque durante esse meio tempo eu sempre dizia para ele: te prepara, melhora o teu currículo, faz cursos, te prepara porque daqui a pouco pode aparecer oportunidade. E aí tu tem que estar com tudo na mão. E ele estava com tudo na mão. E hoje ele está voando. Então quando alguém me pergunta qual é o tempo, bom, uma história, para essa pessoa foram feitos rituais de alta e de baixa. De alta e de baixa. Os rituais de alta colocaram ele em posições boas, mas quem colocou ele no para voar, embora tenham me dito que o Exu fez algumas coisas ali, aconteceram algumas coisas nesta noite, que eu não posso revelar, porque são coisas, são segredos da casa, né? Ele nunca desistiu. E hoje ele já está dentro de uma companhia aérea. Um outro caso que eu posso contar para vocês, e esse vai entrar todo, é uma história de 1 hora, 58 minutos. Que este é um caso onde foi desmanchado um pacto que estava prejudicando uma pessoa. E esse foi resolvido em uma noite, em um único ritual. Foram dois, mas na verdade é um só, porque foram dois porque eu fiz um num dia e fiz um acordo com esse Daimon para que a gente ia agradecer a ele pelo tempo que ele guarneceu essa pessoa e que não tínhamos problema nenhum contra ele. E, bom, a história vocês vão é só aguardar aí, o vídeo vai sair. Então, alguns trabalhos, alguns rituais se resolvem da noite para o dia, e quando vocês assistirem este vídeo sobre este ritual, que já tem nome, já tem nome, este vídeo já tem nome, é o Ifá e a Cigana Cega. Não percam este vídeo, tem 1 hora de duração e conta a história do princípio até o fim. E foi resolvido em uma noite. Em uma noite a pessoa não tinha mais o problema. Com um único ritual foi resolvido este problema. Então quando você me pergunta: bruxo, quanto tempo leva para mim ter resultado? Ninguém consegue resultado em menos de 45 dias. Ah, bruxo, mas tu resolveu um problema. Não, esqueçam essa história de que eu resolvi. Esqueçam isso. Eu não resolvi nada. Eu fiz o que me foi pedido. E estas pessoas que me acompanharam, que tiveram seus problemas solucionados, elas fizeram aquilo que eu transmiti para elas que elas deveriam fazer. E isso resolveu o problema delas. Não fui eu que resolvi. Eu só orientei estas pessoas como elas deveriam proceder para resolver o problema. Então, quando alguém diz para você: eu vou resolver em tantos dias, em tantos dias é possível que comece a resolver, e é possível que em menos tempo se resolva, dependendo do tipo de ritual e dependendo do tipo de problema. Às vezes, nós acertamos em cheio e resolvemos o problema de forma muito rápida. E às vezes, não. Como esse caso desse, eu chamo ele de comandante agora, brinco com ele de comandante, que ele começou o trabalho
ele começou a entrar em contato comigo e começar a fazer trabalhos em 2019. 2019, final de 2019. 2020, 2021, 2023, 2024. 5 anos. 5 anos. Ele desistiu? Não. Ele conseguiu? Sim. Ele conseguiu. Fui eu que consegui? Não. Foi ele que conseguiu. Foi ele que cumpriu, foi ele que deu uma prova de fé. Eu sempre digo, não existe fé no trabalho. Existe fé, você tem que ter fé em você, você tem que acreditar. Ele acreditou. O Exu fez um acordo com ele, ele acreditou no Exu. Nem eu acredito no Exu às vezes. Às vezes o Exu me diz umas coisas que eu fico pensando, eu digo, de onde é que tu está tirando isso? De onde é que tu está botando isso na cabeça das pessoas que não vai acontecer? Mas ele disse uma coisa há uns tempos atrás, que por incrível que pareça, essa história eu não posso contar aqui, tá? Mas se realizou. Tem coisas que a gente não consegue entender, mas como eu disse, nenhum sacerdote entende a espiritualidade. Aquelas pessoas que dizem assim, ah, eu sei isso, eu sei aquilo, porque não sabe nada. Não sabe nada. Quando chegar à conclusão que nós não sabemos nada, bom, aí a gente parece que está começando a aprender. Tá bom? Então, aguardem aí o trabalho, o Ifá e a cigana cega. Esse foi resolvido em uma única noite. 2 trabalhos? Fiquem atentos quando esse vídeo entrar, vocês vão entender. Meu abraço a todos vocês.